Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos um pouco mais da Tua palavra. Pedimos o Teu Espírito a conduzir esses momentos. Seja o nosso professor, por favor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 19. Capítulo que, se Deus quiser, vamos estudar. Apocalipse 19. Verso 1. E depois destas coisas ouvi do céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Verso 2: Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E verso 3: E outra vez disseram, Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo o sempre. Então, veja que interessante aqui. Deus, ele é exaltado por causa da sua justiça, que fez para com a prostituta. Então, Apocalipse 19, que nós vemos que essa justiça de Deus contra a prostituta, que é a Babilônia, o sistema de igreja com Estado unidos, Deus, ele julga. E olha só que interessante, dois detalhes que eu quero colocar aqui. Primeiro, o verso 3. Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Então, veja só, quando Deus julga Babilônia e dá o juízo a ela, é dito que a fumaça sobe para todo sempre. Mas vejam, a fumaça subir para todo sempre não quer dizer que, digamos, as pessoas que fazem parte desse sistema estarão sofrendo para todo sempre e queimando para todo sempre. Por que isso não é? Então, aqui que nós vamos começar a entender um pouco a respeito do que é o inferno, como é que é a questão do inferno. Será que o inferno é um local que está queimando para todo sempre e as pessoas estão lá sempre, eternamente, queimando, queimando, queimando? Vamos ver aqui pela Bíblia. O que sobe para todo sempre, nós já vimos em Apocalipse 14, a fumaça. Aqui diz, a fumaça sobe para todo sempre. Vamos ver agora Salmo 37. Nós vamos entender um pouco desse juízo de Deus, da justiça de Deus, no local do tormento e o que acontecerá. Salmo 37, o verso 20. Salmo 37, verso 20. Eudete, se puder ler para nós, Salmo 37, verso 20. Salmo 37, verso 20. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão em uma fumaça e se desfarão. Isso. Muito obrigado. E olha, em fumaça se desfarão. Veja só, o texto é claro, dizendo que os ímpios desaparecerão e em fumaça se desfarão. Eles se desfarão em fumaça. Ou seja, o que está ali vai deixar de existir. O corpo e tal se desfez, desaparece. E a fumaça é a única coisa que resta. É o único vestígio que resta do tormento. E esse vestígio permanece para todo sempre. É nesse sentido que se diz que é eterno.
Então, é um tormento eterno, não por causa da sua duração do sofrimento, mas da duração das consequências. E aí, vejam só. Salmo, nós vemos aqui. Agora, Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento. Depois de Daniel, Zacarias, daí Malaquias. Antes de Mateus, indo em Mateus, volta um pouco e está em Malaquias. Capítulo 4. O verso 1 e o verso 3. Eliane e Cleus, puderem ler? Malaquias 4, verso 1 e o verso 3. Quanto? Malaquias 4? Malaquias 4, o verso 1 e o verso 3. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Muito obrigado. Vejam só. O que está se dizendo aqui? Sendo dito, desculpa. Está sendo dito. Não vai deixar nem raiz nem ramo. Quando Deus destruir, aqui no caso, os soberbos, todos os que cometem impiedade, eles vão ser como o quê? Como a palha. O que acontece quando se coloca fogo na palha? É por um momento, depois desaparece. Então, tendo em vista o tempo, aqui o sofrimento no inferno é como queimar palha. É como se a palha está sentindo a dor enquanto tem o que ser queimado ali. Tem, digamos, pessoas que têm muita palha, tem outros que têm menos. Mas é um momento, é um período. E a maior concentração de palha, ali no caso, é o Satanás, que é o originador. Então é como se fosse a raiz. E a raiz ali tem mais o que ser queimado. Então é a última coisa a ser destruída. Então vai queimando os rés assim, todo e tal, até que a última coisa que ainda fica queimando, a raiz, Satanás. E olha só, não deixará nem raiz nem ramo. O texto está dizendo que não vai deixar. Se Deus fosse se Satanás fosse ficar sendo queimado no inferno eternamente, e as pessoas que pecaram também, não estaria escrito isto. Mas pelo contrário, está escrito isso porque não vai ficar ninguém queimando eternamente. O texto é claro em dizer aqui que não lhes deixará nem raiz nem ramo, não vai deixar. O que vai acontecer com a raiz, com o ramo, com o que estava queimando ali? O verso 3, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Então vai se fazer cinza. Alguém já tentou colocar fogo em cinza? É uma cinza, assim, põe um isqueiro assim. Não funciona. Se você pegar um fogo que está bem forte lá e jogar um monte de cinza em cima, o que se faz com o fogo? Apaga o fogo. Então, assim, cinza, o símbolo que está sendo usado aqui é claro. A cinza está ali para sempre. É eterno o resultado. A fumaça, dá para dizer, são compostos que se saíram do fogo, tem alguns na cinza também, mas que são voláteis e outros, né, saem em pequenas partículas de cinza. É isso que é a fumaça, uma parte dela, pequenas partículas, né? E sai. E isso é um testemunho de que aconteceu um incêndio ali, houve uma queimada, houve algo que foi queimado. Mas não quer dizer que vai estar queimando para sempre, sofrendo sempre. Entendem? Então, algumas expressões que a Bíblia usa, elas têm uma linguagem forte para dar exatamente a entender a enormidade do que vai acontecer ali. Não que vai acontecer, assim, literalmente, não, a pessoa vai ficar sofrendo eternamente. Ela dá dicas para quem quiser entender como será. E essas são algumas delas que eu estou compartilhando. Vai se desfazer em fumaça, não vai permanecer, vai se desaparecer.
Não vai ser deixado lá sofrendo eternamente. Isso é doutrina contrária à Bíblia. Quando nós vamos em um outro verso, vamos lá, Isaías 34. Voltar um pouco na Bíblia, Isaías capítulo 34. Houve um período que Deus julgou no passado e destruiu a Edom, no caso aqui. E essa destruição de Edom, veja só como Deus escreve aqui. O verso 6, o verso 9, o verso 10. É o texto que nós vimos na outra vez mais a respeito dos pássaros imundos, aves imundas. Mas vamos ver o verso 6, verso 9 e verso 10. Sônia, se puder ler para nós. Yasmin, se quiser separar os textos aí, 6, o 9 e o 10. Um leu o 6, uma leu o 6, outra leu o 9 e o 10. Vou ler o 6. A espada do Senhor está cheia de sangue e engrossada da gordura e do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em, eu acho que é Bosra, e grande matança na terra de Edom. Vou ler o 9 também. Pode ser. Ora, os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre, e a sua terra se tornará em piche ardente. 10. 10 é o... Isaías 34. Qual foi o capítulo? 34, 10. Isso. 34, verso 10. Diz assim: nem de noite nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. Isso. Muito obrigado. E pode ler também, Yasmin, o verso 12. Verso 12. Já não haverá nobres para proclamarem um rei, os seus príncipes já não existem. Isso. Muito obrigado. Não existem os príncipes, ou seja, esses que sofreram essa pena, e olha como descreve no verso 10. Então, aqui o verso 6, você coloca a espada do Senhor, ou seja, o julgamento, o juízo do Senhor, e aí fala a matança na terra de Edom. Então, Edom estava sofrendo esse castigo. E aí, o verso 9, né, o seu pó se tornarão em pés, né, e o seu pó em enxofre e a sua terra em pés ardente. Esse enxofre. E aí depois fala a respeito do fogo, verso 10. Então, o que aconteceu lá é um indício de como será a destruição dos ímpios quando Deus fizer o lago de fogo e enxofre. Então, verso 10. Nem de noite nem de dia se apagará. O fogo não vai se apagar. Para sempre a sua fumaça subirá. De geração em geração será assolada. Pelos séculos dos séculos ninguém passará por ela. E aí o verso 12, e chamarão ao reino os seus nobres, mas nenhum haverá. E todos os seus príncipes não serão coisa alguma, ou seja, vão deixar de existir. Então, perceba que aqui está falando de um fogo eterno, um fogo que não vai se apagar, nem de dia nem de noite. É um fogo inextinguível. Tem duas características que eu quero analisar com vocês agora. Primeiro, é um fogo que ninguém consegue apagar, ou seja, depois que colocou aquele fogo, não vai ter como, vou dar um jeitinho aqui. Não tem jeitinho nenhum. Aquilo ali vai acontecer até acabar. E nós já temos indícios de que vai terminar esse incêndio. Esse fogo vai acabar. Mas por que aqui está dizendo que é um fogo que não se apagará, que nunca se apagará? Tem outros locais que usam essa expressão, o fogo que nunca se apaga. Em Marcos, né? Depois a gente pode ver. Por quê? Agora vamos lá. Hebreus.
Livro de Hebreus, vou pedir para o Tobias, puder achar. Deixa eu só achar o verso bem certo. Hebreus 12, 29. 12, 29. Tá. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Muito obrigado. Então, quem que é fogo consumidor? Nosso Deus. Deus é fogo consumidor. Dá para se dizer assim, o fogo é eterno? É, porque Deus é o fogo que consome. Deus é eterno, então ele permanece para sempre. E olha que interessante. Isaías 33. Isaías capítulo 33. Vamos ver. Vou pedir para minha mãe, se puder ler, o verso 14 e 15. Isaías 33, 14 e 15. Olha só que interessante o que está escrito aqui. Olá. 33, 14 e 15. Fala assim. Em Sião, os pecadores estão aterrorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos. Falhou um pouquinho ali. E a parte final é e fecha os olhos para não ver o mal. Então, olha as características de quem vai habitar com quem? Com o fogo eterno, com as labaredas eternas, com o fogo consumidor. Ou seja, Deus é um fogo consumidor. Nós não vemos a Deus hoje. Não estamos morando com Deus hoje por causa do pecado. Se o pecado, a iniquidade estiver em nós, Deus chega e consome. Destrói. Mas se em nós não está o pecado, está o quê? A justiça. Não consome. É como você tem um local muito quente. Muito quente. Quem já fez fogo? E aí fica as brasas. Depois que tem o fogo, tem as brasas. Muitas vezes aquilo está tão quente, se você colocar qualquer palha, qualquer papel ali, ele pega fogo na hora. Ele encosta ali, né? Pega fogo. Então, quando você está em um local muito quente desse, você coloca, por exemplo, uma pedra ali, a pedra fica ali, não pega fogo. Você coloca um metal precioso, ali, um diamante, um ouro, dependendo da temperatura ele derrete, né? Mas se você colocar na temperatura média que se faz o fogo ali, não derrete o ouro. Tá ali, continua. O máximo que pode acontecer vai sair a impureza do ouro. E aí tem os processos de purificação do ouro. Então vejam só, o que permanece são as coisas que não são queimadas. E o que permanece para sempre? Vejam só. 1 João, capítulo 2. O verso 17. 1 João 2,17. Edna chegou aqui. Você vai ler, Edna, para nós? Se quiser participar, não sei se pode, se vai conseguir. É 1 João 2,17. Se quiser. Bom, não sei, talvez não está conseguindo talvez ativar o áudio ou não pode. Então, a gente consegue? Deixa eu ver. Tá ouvindo? Sim, agora sim. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Muito obrigado. Então, veja só. O que permanece para sempre é o que faz a vontade de Deus.
A vontade de Deus é expressa na palavra de Deus, na Bíblia. Nós lemos lá o que é. Em Isaías 33, 16. 15, desculpa, Isaías 33, 15. O que anda em justiça, ou seja, os seus caminhos, as suas ações, o que ele faz são justiça, são coisas certas. E o que fala com retidão, a sua fala é correta, também não fica falando besteira, falando mentira, não, fala com retidão. O que rejeita o ganho da opressão, ou seja, eu vou ganhar dinheiro com o sofrimento dos outros. Eu vou ganhar dinheiro pagando menos para os meus funcionários do que eles merecem. Isso é ganho da opressão. Deixo alguém passar assim uma situação mais apertada só para eu ganhar mais. Isso existe muito no mundo. Quem faz isso não vai permanecer para sempre, porque essa não é a vontade de Deus, ganhar por meio da opressão. Então, quem rejeita o ganho da opressão, isso é a vontade de Deus. E olha só, o que sacode das suas mãos todo o presente ou todo o suborno. Suborno, eu recebo dinheiro para fazer algo que não é certo. Um juiz que recebe dinheiro para favorecer a causa de absolver, ou seja, um que deveria ser condenado não é condenado, e outro que não deveria ser, ele é condenado, por causa do suborno e outras coisas que envolvem suborno. E o que mais? O que tapa os ouvidos para não ouvir falar do derramamento de sangue, ou seja, violência. Se alguém ficar falando de violência, mataram, fizeram tal, que ficar, em vez de ficar ouvindo, querendo saber como é que foi o assassinato, aquele crime, tapa os ouvidos. Não quero saber isso. Aqui entra, nós devemos fugir de assistir jornais. Porque os jornais, a maioria deles é só morte, destruição, crimes, o que fizeram e barbaridades. Não fique indo nesse caminho, fuja desse tipo de coisa. E o que mais? E que fecha os olhos para não ver o mal. Então, se tá vendo uma coisa ruim, fecha. Claro, se você pode fazer algo para evitar, para mudar, sim. Mas veja o que são os filmes. Os filmes são muitas coisas, pode ser várias coisas bonitas, mas sempre tem alguma coisa ruim. E você está vendo aquilo, recebe. Aqui está dizendo que é para fechar os olhos para não ver o mal. Se qualquer coisa mostra o mal, a gente deve fechar os olhos e não ver isso. Não ver. Essa é a questão, não assistir. E aí, a aparência, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vai nos dizer, eu vou ler esse verso aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso do 22. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Abstende-vos, sabe o que é abstende-vos? É abstinência. É zero, não usar nada, não permitir nada. A abstinência do álcool é não tomar nada com álcool, não ter álcool, não tocar, não chegar perto. É abstinência. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Se tem algo que já tem alguma coisa do mal nele, alguma coisa aparente, você abstinência, fuja, não permita entrar nos olhos, feche os olhos para não ver. Você está no local, você não consegue sair do local, fecha os olhos e tampa os ouvidos. É melhor fazer isso, é o que Deus diz. Aí, quem fizer isso vai o quê? Vai permanecer para sempre, ou seja, quando estiver a labareda eterna, ou seja, o fogo eterno, que a Bíblia diz sim, o nosso irmão ali, Tobias, leu em Hebreus 12, que Deus é um fogo consumidor. Ou seja, a presença de Deus não tolera pecado nenhum, ela destrói o pecado, destrói o pecador. Então, Hebreus 12, 29 diz que Deus é fogo consumidor. E Isaías 33, 14 e 15 nos explica que quem vai morar junto, habitar junto com o fogo consumidor, com o fogo eterno, são os justos. Aqui é que dá essas características. Essa justiça vem de Cristo. Cristo nos dá ela e trabalha em nós para passarmos a fazer isso. Entende? Jesus, ele pagou o preço do nosso pecado na cruz. Isso é algo que ele fez. Mas o que ele está fazendo hoje, para quem já aceitou o que ele fez no passado, é descrito agora novamente, vamos ver, em Hebreus capítulo 14.
Hebreus capítulo... Oh, desculpa, não tem 14. Hebreus 12, 14. Agora sim. Pensei que era 14, 12. Não, é 12, 14. Hebreus 12, 14. No mesmo capítulo, que no final diz que Deus é fogo consumidor, vai nos dizer qual é o que precisa acontecer para nós habitarmos com Deus. Vermos a Deus face a face. Então, vamos ver aqui. Quem está na vez pegar aqui a sequência de nomes. Meu pai está vendo? Mãe, pai, alguém aí? Hebreus 12, 14. Pai, talvez que ainda não leu. Sim, pode ser. Assim que achar, pode ler. Hebreus 12, 14. Só o isso. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Isso aí, sem santidade. Para nos tornarmos santos, na minha fala, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, essa santidade ela é obtida por meio desse processo que nós chamamos de santificação. Um ladrão aceita Jesus. E ele se arrepende disso. E agora Deus dá tempo para ele se arrepender e mudar a sua atitude. Então, é necessário que ele aprenda o caminho da verdade e deixe o caminho do roubo. Ele aprenda a fazer algo bom, trabalhar em vez de roubar. Pode ser que passe por vai passar por sofrimento, talvez tenha recaídas, mas Deus vai trabalhando. Tendo tempo, é o desejo dele. E aí, isso vai resultar em uma hora ele vai conseguir deixar de roubar. É possível. E isso se dá para todas as áreas da vida. Todos nós precisamos estar crescendo constantemente, procurando, Senhor, onde agora está o problema? O principal problema. E Deus ajuda a resolver aqui. Daí vem o próximo. E não parar. É algo de uma vida inteira, esse processo. E Deus leva em conta o quê? O desejo do coração. Então, o ladrão na cruz. O ladrão na cruz, quando ele aceitou a Jesus, estava muito tempo... ele tinha pouco tempo de vida depois. E ele não conseguiu mudar de vida. Ele não pôde deixar, digamos, exteriormente mostrar que ele não queria mais roubar e passar agora a ter uma vida honesta. Ele morreu pouco tempo depois. Então, no caso do ladrão da cruz, ele vai estar perdido por causa disso? Não. Porque ele aceitou Jesus. E o que estava no coração dele, o desejo, Deus completa quando vem na volta de Jesus, na ressurreição. Então, o desejo, e que se ele tivesse sido poupado, salvo naquele momento e dado tempo de vida, ele então teria agora a oportunidade, o desafio também de mudar de vida e aprender passo a passo, essa santificação. E quem fizer isso, a santificação, vai ver a Deus. Quem não fizer, não vê a Deus. Porque para ver a Deus é necessário santificação. Então a santificação que aconteceu com o ladrão na cruz foi mínima. Mas aconteceu e ele aceitou de coração, de todo o coração. E é isso que Deus conta. Então, a gente não deve ficar olhando o que eu vou fazer, porque se eu fizer certinho aí, Deus vai me salvar. Não, não é isso. É o que eu deixo Jesus fazer em mim. E eu coopero, faço a minha parte. Então, em vez de ser uma questão, eu fiz, eu mereço, não. É um relacionamento com Deus. Um relacionamento. Deus tem coisas que ele gosta e coisas que ele não gosta. E quando a gente entra em um relacionamento com ele, é diferente do que um relacionamento com duas pessoas, um homem ou uma mulher. Porque ali tem gostos e gostos, e tem coisas que não gosta e que não são certas e que tal, e dá muita confusão em relacionamentos por causa disso, dos gostos, preferências. A diferença é que com Deus é perfeito. Deus é o totalmente perfeito. Não tem algo que Deus gosta que seja ruim. Então, se eu passar a gostar do que Deus gosta, vai ser bom. Então, Deus tem paciência conosco, eles querem se relacionar conosco e nos ensinando e nos dando força. Então, é uma questão por amor nós fazemos isso e não por interesse. Se alguém entra num relacionamento por interesse, não é bom, não dá certo, é só problema. Não é a vontade de Deus que isso aconteça. Se a gente entra num relacionamento com Deus por interesse, vai dar problema.
mas é por amor que ele deseja que nós passemos por isso. Vai ser difícil, mas ele disse: eu estou contigo todos os dias. Jesus disse isso em Mateus 28. Vou pedir aqui para a Cíntia, se puder abrir para nós, em Mateus capítulo 28, o último capítulo do livro de Mateus. E o último, não é o último não, mas deixa eu só ver aqui, Mateus 28. É o último, sim. Último verso, Mateus 28, 20. Quando achar, só me avisa aqui. Então, resumindo o que nós já vimos até agora. Deus é um fogo consumidor. E o pecado não existe, não permanece na presença imediata de Deus. Então, quem que vai morar com Deus, perto de Deus, vendo a Deus, é quem não permitir que a santificação aconteça e desejar ser liberto de todo o pecado. É um processo, não é a questão assim, eu agora sou salvo porque eu me libertei de todo o pecado. Se alguém diz isso, já está perdido. 1 João diz isso. Então, não é uma questão de salvação por obras, mas é um processo. Vai lá, Cíntia, pode ler. Mateus 28, 20. 28. Eu entendi 21. Desculpa. Tranquilo. 28, 20. Isso. Aí aqui Jesus vai dizer qual é a vontade dele, o que ele quer. Pode ler. Ensinando-as a agradar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Muito obrigado. Então veja só. Ensinando-os a guardar. Então guardar é obedecer, é seguir. O quê? Todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então Jesus nos mandou coisas boas. Os mandamentos dele são bons. Então, e devemos aprender isso. Quem aceita Jesus, o verso anterior disse, fala do batismo. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um novo nascimento. E aí, depois do novo nascimento, se nasce uma criança e é um bebezinho, e permanece um bebezinho para sempre, passa 40 anos da vida e está um bebê, isso é um problema. Se aconteceu isso, acontece, é um problema. Pode saber que, na verdade, nem chega a acontecer. Dá algum outro problema antes e não permanece. Ou se permanece, é horrível. Algum defeito, alguma doença, permanecer um bebê, isso não é saudável, não é certo. Então deve haver um crescimento. E o crescimento se dá no quê? Ensinando, você vai aprendendo a guardar, a seguir. E aí, a promessa de Jesus, estou convosco todos os dias, até a consumação do século, até o fim do mundo, até acabar. Então, Jesus prometeu. E aí, quando acabar tudo, Jesus vai criar tudo de novo e aí estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o plano dele. Então, ele vai estar junto. É um relacionamento com Deus. Não é por interesse, mas é por amor. E aí, nesse fogo consumidor que é Deus, é um fogo eterno. Então agora vamos ver um texto difícil sobre esse assunto, que está em Marcos, capítulo 9. Próximo livro aqui, um pouquinho para frente, Marcos 9. O verso 43 e 44. Quem está na vez, vamos ver aqui. Começando da sequência alfabética agora, é Edna. Então, Edna, se puder ler para nós, Marcos 9, 43 e 44. Esse é um texto mais difícil, que muitas vezes pessoas entendem da forma como um inferno queimando para sempre. Mas precisamos permitir que a Bíblia explique os símbolos, o que significa cada coisa. Pode ler. Sim. Esse é a tua mão. É eu, né? Tem Isso duas mesmo, Edna? É o Marcos 9, 43 e 44. Tá. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Muito obrigado. Olha só. O inferno é o local onde o fogo nunca se apaga. Deus é o fogo consumidor. Deus é eterno. A pessoa que pecou não é eterna. Por que não é eterna? Agora, vou pedir para a Eliane ler um texto para nós. Deixa segurando aqui Marcos. Deixa marcado que a gente já vai voltar.
Timóteo, 1 Timóteo, é antes de Hebreus. 1 Timóteo, capítulo 6, o verso 16. Não, desculpa, o verso 15 e 16. Ela pode ler a Eliane um e a Cleo a outra. O outro texto. Timóteo quanto? 3? 6, capítulo 6, 1 Timóteo 6, o verso 15 e 16. 6, 15 e 16. Isso aí. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Amém. Vejam só. A seu tempo revelará, ou seja, Deus nunca foi visto por nós, seres humanos. Nunca. E a seu tempo vai ser revelado. E aí, quando revelar, quem é palha, queima e é destruído. E quem não é palha, permanece para sempre. O que permanece para sempre? Aquele que faz a vontade de Deus. Que nós lemos antes. 1 João 2, 17. Então, é isso. E olha só o verso 16. Esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Deus, o único poderoso Senhor, ele disse, aquele que tem ele só a imortalidade. Só Deus possui a imortalidade. Então, a crença de que as pessoas vão ficar eternamente queimando no inferno começa com um erro, com uma mentira que é aceitada, de que o ser humano é eterno por si só, que o ser humano é um Deus, uma divindade que vive para sempre. Isso é mentira. Deus disse em Gênesis capítulo 3, porque és pó, e ao pó tornarás. É pó e vai retornar para o pó. Ou seja, não é eterno, não é um Deus, um semideus, não. É pó e vai tornar para o pó. Deus dá a imortalidade. Deus concede como um presente a imortalidade. Então, o que nós percebemos aqui? Deus somente tem imortalidade. Então, Deus é o fogo consumidor. O fogo é eterno? É, porque Deus é o fogo. A palha não é eterna. Queimou a palha, o que acontece? Virou cinza para sempre. Então, a fumaça sobe para sempre porque as consequências da destruição do pecado, da palha, são eternas. As consequências. E o que aconteceu com Edom em Isaías 33, que nós vimos, Edom hoje não está queimando eternamente. Se você for lá na região do Oriente Médio, não está lá fogo queimando, queimando, queimando. Mas é exatamente isso que ele está dizendo, que é o fogo eterno. Deus é o que consome o pecado. E quem decidir, eu quero me livrar do pecado, eu quero aceitar Jesus, quero me relacionar com Deus, quero habitar com Deus, vai passar pelo processo de santificação, que diz em Hebreus 12, 14, que sem ele ninguém verá Deus. Perceberam? Então, essa é a verdade bíblica, a respeito um pouco dos detalhes do inferno. E aí, a respeito do inferno, eu já vou adiantar, a gente vai ver nos próximos estudos, se Deus permitir, quando vai acontecer o inferno? Pela Bíblia, vamos ver, mas adiantando. Hoje o inferno não existe. O que acontece é que foi uma tradução ruim de algumas palavras, principalmente do Antigo Testamento, que significam sepultura, que é Sheol, é a sepultura. Eles traduziram por inferno. Então, dá a entender como se quem morre vai para o inferno. Não, quem morre vai para a sepultura. O inferno... Um texto só para comprovar isso para vocês, que aconteceu também esse problema na tradução do grego. O inferno nós podemos ver aqui em Apocalipse capítulo 20, o verso 14. Eudete, se puder ler para nós, Apocalipse 20, verso 14. Daí nós vamos voltar lá para Marcos 9, porque a gente falou que ia voltar. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. Muito obrigado. Então, esse lago de fogo, que é a imagem que nós temos da palavra inferno, que veio, né, principalmente do latim, é uma palavra latina,
não pode ser o lago de fogo, que aqui está sendo dito, o inferno. Por quê? Porque o lago de fogo vai ser... O inferno vai ser jogado dentro do inferno? O lago de fogo dentro do lago de fogo? Então, o que é para a gente entender o que quer dizer isso? Essa palavra inferno ali seria o correspondente do Sheol, no Antigo Testamento, em hebraico, que é a sepultura. Então, a morte e a sepultura são lançadas no lago de fogo. E aí, por quê? Porque os mortos serão ressuscitados. Então, quem hoje está morto, quem está na sepultura, vai ressuscitar para receber a condenação e ser destruído. Então, por isso que é dito que a morte e a sepultura vão ser lançadas no lago de fogo. Nesse momento, nós já vamos depois entender que é depois de 1000 anos, depois que Jesus voltar, vai passar os 1000 anos, Jesus vem para essa terra e leva os salvos para o céu. E essa terra fica desolada, sem nenhum ser humano. Só os demônios ficam aqui. E depois de 1000 anos, daí Jesus volta e volta com ele a Nova Jerusalém. A capital do universo, que hoje é bem distante daqui, vai ser transferida para a Terra. E a Terra se torna a capital do universo. Deus morará aqui. E nesse local, então, aqui na Terra, antes de ser restaurada por completo, Deus vai ressuscitar todos os perdidos. Ou seja, todas as pessoas que não aceitaram Jesus, que rejeitaram, que estão perdidas, vão ressuscitar. E vão entender por que não estão salvas, vão ver a justiça e serão destruídas. Nesse momento de destruição, que é o lago de fogo. Então, essa terra será o inferno, onde nós estamos vivendo aqui. Isso vai se tornar um lago de fogo. Deus vai manifestar sua presença de forma como ele nunca fez antes. A seu tempo, como nós lemos lá em Timóteo. E quando ele revelar sua presença, esse fogo consumidor destrói a palha, a raiz e os ramos do pecado. E depois de consumidos, se desfazem em fumaça, como nós lemos em Salmo 37. Então, foram desfeitos, Salmo 37, o verso 20. Foram desfeitos em fumaça se desfarão. E essa fumaça sobe para todo sempre, é como se fosse, literalmente o testemunho, o registro histórico do que aconteceu aqui. As evidências do que aconteceu são verdadeiras. E isso permanece para sempre, não permanece queimando, porque em Malaquias 4:3 nós vimos que os ímpios se fizeram cinzas. Por que debaixo dos vossos pés? Porque depois que Deus queimar os ímpios, destruir os pecadores, e o pecado não existir mais, Deus vai recriar a terra. Recriar. Então, o que ficou para baixo é as cinzas, o pecado destruído. E aí, em cima, a nova terra, e aí está dizendo, estão pisando sobre as cinzas. Estão pisando os ímpios que se fizeram em cinzas. Não vão ficar queimando eternamente. Isso não existe. O que é eterno é o fogo. E olha só que interessante. Quando Jesus, lá em Marcos, voltando para Marcos, quando Jesus falou ali, ó, nesse fogo eterno, lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, o verso 46, Marcos 9:46, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. A menção desse bicho que não morre, que é outras traduções diz o seu verme não morre, está em Isaías 66:24. Quando agora a gente vai no último capítulo de Isaías, e no último versículo, inclusive, Isaías 66, o verso 24. Eu vou pedir, deixa eu ver aqui quem quiser ler para nós. Giovaniza, você quer ler? Não sei se pode, se quer. Se quiser, só levanta a mão ou abre o áudio. Isso aí. Então, Isaías 66, 24. E aí, esse texto vai nos ajudar a entender melhor, juntamente com o outro, não sozinho, né? Só um momento, pegando minha Bíblia. E eu já vou pedir para a Margarete Oliveira, se você puder... Não a Edna Margarete, mas a Margarete, se quiser ler, e Salmo 22 daí. Consegue ler, Margarete? Só levantar a mão daí, se você consegue. Senão, daí a gente... Beleza, então. Salmo 22. Posso ler? Então vamos lá, Isaías Giovaniza. 66. Isaías 66, 24. E sairão e verão os corpos mortos dos homens,
que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Muito obrigado. Veja só, o fogo não se apaga, a gente já entendeu. Hebreus 12, 29 colocou que o fogo eterno, Deus é fogo consumidor. Deus é o único que possui imortalidade. Está escrito lá em 1 Timóteo 6, 16. O único que possui imortalidade é Deus. O verso 15 diz que é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Esse Deus, o único poderoso Senhor, é o único imortal. Só ele tem imortalidade. Então ele é para sempre. E aí, colocado ali uma palha no meio do fogo eterno, queima. Não tem como permanecer. Mas se você coloca um metal precioso, um ouro, ele permanece. E aí, vamos lá. O verso agora diz: o verme nunca morrerá. E que verme é esse que não morre? Esse bicho que não morre? Um bicho eterno, um verme eterno. Agora, e olha, presta atenção no detalhe: serão um horror a toda a carne. Agora, Salmo 22. O que esse salmo nos diz? É um salmo messiânico. Jesus passou por isso. Jesus é uma descrição do que Jesus passaria. E veja só, Salmo 22, o verso 1 e o verso 6. Margarete, pode ler para nós, por favor? Verso 1 e verso 6, isso? Isso aí. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? E o verso 6. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Muito obrigado. Olha que interessante, o paralelismo hebraico, que é a técnica de colocar uma ideia aqui e depois uma outra ideia parecida, que nos ajuda a entender, são como se fossem sinônimos, mas é uma outra palavra que esclarece, então as duas se ajudam. Então, por exemplo, uma palavra nova, talvez alguém não conheça. Prevaricaram, que nós lemos lá, em Isaías 66, 24. O que é prevaricar? O verbo prevaricar. Aí você vai no dicionário. O que o dicionário vai fazer? Ele vai te dar uma palavra parecida. E significados, porque ela tem vários. E aí você vai entender qual é a lógica. Prevaricar eu posso estar errado um pouco, né? Mas no sentido geral, prevaricar é cometer uma maldade grande, uma coisa muito terrível, uma ofensa forte. Então, prevaricar é um pecado muito terrível. Então, aqueles que prevaricaram são aqueles que pecaram. Posso dizer dessa forma, não é errado. Só que, claro, essa palavra ela vai dar um sentido mais forte. Então, você aprende palavras, nós aprendemos palavras com conexões das palavras existentes e de coisas, entende? Nós fazemos isso, o nosso cérebro trabalha assim. E na Bíblia ele está fazendo isso. Jesus é um capítulo que eu recomendo a todos que leiam, estudem, que fala sobre Jesus, profecias do que aconteceria com Jesus, o que Jesus passaria por. E foi o que ele passou na cruz. E ele falou essas palavras no verso 1, Deus meu, por que me desamparaste? Lá em Mateus 27, vocês podem ver. E aí, Jesus, então, no verso 6, no contexto, ele está dizendo, eu sou o quê? Verme. Jesus estava dizendo que ele é verme. Como assim? E não homem. Aí ele vai explicar, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Então, quando diz que é verme, quem aqui já viu um verme? Tá? Os vermezinhos que tem nas frutas, beleza, mas um verme que dá num cadáver. Bichos que vai andando assim e comendo aquela... É uma coisa nojenta, não é bom de se ver, não é bonito, não é agradável. O cheiro é bem ruim. Então, assim, verme está relacionado ao quê? Ao opróbrio. O opróbrio é uma repulsa, uma coisa terrível, uma vergonha. E o quê? Desprezado. Então, quando diz que é verme, o verme nunca vai morrer, não está dizendo que a pessoa vai estar para sempre queimando e os vermes ali queimando para sempre. Não. Está dizendo em linguagem simbólica que vai ficar para sempre a sua vergonha, o seu opróbrio, o desprezo. Então, o que não morre, entre aspas, não morre, né? Das pessoas que pecaram e foram destruídas, é o que? A lembrança da vergonha
e o desprezo das pessoas que restarem vivas para com aquilo que aconteceu, entenderam? Então, assim, quando as pessoas olharem para o passado e verem o registro histórico do que aconteceu com a história do pecado e o que é o pecado, eles vão ter horror, desprezo, e não vai existir pecado novamente. Nunca mais se levantará ofensa a segunda vez. Isso. Naum, vamos ver esse texto em Naum. Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. É o 6º livro da Bíblia, de trás para frente do Antigo Testamento. É quase no final do Antigo Testamento. Se for em Mateus, volta 6 ou 7 livros ali, que aí você vai chegar em Naum. Naum, capítulo 1, o verso 9. Vejam que interessante. Eu vou pedir para quem está na vez aqui ler. Sônia, se puder ler para nós, Naum 1:9. Posso sim. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia. Muito obrigado. E tem umas outras traduções que dizem não se levantará a segunda vez a ofensa. Ou seja, o pecado, a ofensa, e as angústias que o pecado e a ofensa causam também, não se levantará a segunda vez. Ou seja, essa vez que aconteceu aqui na Terra é a única vez. Deus resolve esse problema do pecado e nunca mais acontece de novo. Amém por isso? Então essa é a promessa de Deus. E o inferno queimando para sempre seria algo de dizer, ó, o problema ainda está ali, está estocado lá no inferno, está todo mundo queimando, mas está ali. É absurdo. Muitas pessoas já ficaram loucas, ficaram angustiadas demais, com medo do inferno, queimando para sempre, por toda a eternidade. E ficaram loucos por causa disso, sendo que isso nunca foi ensinado por Deus na Bíblia. É uma mentira que foi ensinada ao longo da Idade Média para quê? Conseguir dinheiro. Porque por meio do medo do inferno, a igreja conseguia muito dinheiro. Eram pagos muitos altos valores para conseguir o perdão dos pecados. Isso é contrário à Bíblia. Perdão dos pecados é gratuito em Cristo Jesus. Percebem? Então, essa é mais ou menos um estudo razoável da questão do inferno. O inferno não existe hoje. Ele não está queimando. Não tem ninguém queimando no inferno hoje. Quando ele existir, vai ser por um espaço de tempo e a presença de Deus que consome o pecado e os pecadores. E depois eles desaparecem, se tornam cinzas, e a fumaça é a única coisa que resta, esse verme mortal, que são símbolos para dizer o que? A vergonha, o desprezo, o opróbrio, que permanecem registrados para que nunca mais se levante a ofensa, o pecado, a angústia novamente, não se levante mais. Então permanece esse verme imortal, que é o desprezo, o opróbrio, a vergonha, o registro disso, e a fumaça, os registros históricos do que aconteceu. Entenderam? Este é o entendimento bíblico. E espero que isso seja útil para trazer paz aos nossos corações. Vamos voltar a Apocalipse 19. A gente deu uma ênfase maior nesse tópico, que é um tópico muito importante. E vamos passar nas outras partes do capítulo. A gente não vai conseguir ver com mais detalhe as próximas partes. Mas vamos dar uma passada geral. Então, Apocalipse 19, versos 1 ao 3. E aí o verso 4. Ó. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, dizendo Amém, Aleluia. E saiu uma voz, o verso 5, e saiu uma voz do trono que dizia, louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Vamos encerrar aqui, na verdade. Eu estava pensando melhor. É melhor nos abordarmos os próximos tópicos com mais detalhes, com mais profundidade. Nos próximos estudos. Essa parte da questão do inferno. Alguma dúvida? Vamos abrir um espaço aí para perguntas, para comentários, alguma contribuição também.
Assim, como diz assim, ó, não existe o céu e nem o inferno. Digamos assim, ó, a pessoa morreu, ai, foi para o céu. Isso não existe. Ou, ai, foi para o inferno. Não é assim. É, Né? isso mesmo. Então, como é que nós podemos dizer essa ideia de que a pessoa morre e vai para o céu? Não. Esse local em que as pessoas É, mortas estão indo não existe. O céu em si existe, onde Deus habita. Esse é um local real. Mas não é um sim. local que está recebendo toda hora pessoas que já estão indo. Isso é exatamente isso. E o inferno também é a mesma coisa. A palavra, como foi dito, né? O inferno foi mal traduzida a palavra em muitos locais da Bíblia, que na verdade no original significa onde os mortos estão dormindo, onde estão A sepultura. sepultados, exato, sepultura. Essa é a palavra. A morada dos mortos, onde eles estão ali morando. E a Bíblia descreve isso como um local de silêncio. Silêncio, como um sono. Jesus fala em João 11, é um sono. A morte. E vejam só, Eclesiastes 9. Eclesiastes capítulo 9, está na vez do Tobias. Consegue ler, Tobias? Sim. Então, Desculpa. 9:5. Eclesiastes 9:5. Isso que eu achei. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisas nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Muito obrigado. Vejam só, os vivos sabem que vão de morrer, que vão morrer. Dá para falar dessa forma, né? Um outro verbo, hão de morrer ou vão morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Quem está morto não sabe. Não tem consciência das coisas. A ideia de que morreu está sabendo o que está acontecendo, está por aí vagando, ou morreu vai para o céu, ou morreu vai para o inferno, é uma ideia que veio do paganismo, crenças pagãs que não têm base na verdade, mas em mitos e mentiras, pelo sistema que Satanás inventou de mitos, de crenças fundadas em mitos. E essas crenças fundadas em mitos, que desde a antiguidade têm se espalhado no mundo, não são fundadas na verdade. Deus é a verdade, Jesus é a verdade. E quando Deus fala algo, isso é a verdade. Então acreditemos no que Deus diz. A palavra de Deus é a verdade. João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se queremos saber como as coisas são de fato, devemos estudar a palavra. E não estudar a nossa ideia ou os mitos para tentar achar a nossa ideia e os mitos na Bíblia. Isso é a perdição de qualquer pessoa. Devemos deixar que a Bíblia mude as nossas ideias e nos livre dos nossos mitos. Amém? Então, Eclesiastes 9:5 nos diz que os mortos não sabem coisa nenhuma. E nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Silêncio. Quando Deus ressuscitar, aí muda. Aí vem as questões. Giovanisa, pode falar. Eu só queria fazer um acréscimo, né? O texto que eu li de Isaías 66, né? Para fazer um link com Jeremias 7, 31 a 32, lá fala do vale, né? Do vale de Inom, né? O que significava aquele vale, o que Jesus estava fazendo referência, né? Diz, não muito longe de Jerusalém existia um filadeiro profundo durante os reis de Acás e Manassés. Esse vale teve uma serventia imaginavelmente horrível. Aqui os seguidores de Moloque jogavam seus filhos aos braços do calor dos ídolos, cantavam e dançavam, e falava que os hebreus chamavam esse vale de Inom. Um grego que esta reunião era chamada de Geena. No tempo em que Jesus esteve aqui na terra, neste vale que os judeus jogavam seus detritos e imundícias, animais mortos, bem como os cadáveres de criminosos eram jogados neste lugar. O ambiente era carregado de mau cheiro. No esforço inútil de manter pelo menos uma certa aparência de asseio, arteava-se fogo, cuja fumaça manchava perpetuamente o horizonte. Havia abundância de animais à procura de carniça nesse ambiente horripilante. Os vermes, os bichos não morriam e o fogo não se apagava. Quer dizer que esse fogo estava sempre aceso,
nesse vale de Idom estava sempre aceso, porque sempre tinha alguma coisa para queimar ali, né? Então, também é uma referência ao vale de Inom, lá de Jeremias 7:28. Por isso que fala que o verme nunca morria, porque sempre tinha material para ser queimado ali. É uma segunda aplicação de Jeremias 7:31 a 33, né? E aqui no comentário bíblico, dicionário bíblico Batista, diz assim, olha, o vale de Idom, onde queimava crianças, por causa desses horríveis pecados que se cometeram ali, por causa de suas imundícias, talvez por servir de depósito de lixo da cidade, veio a servir de emblema do pecado e da miséria. Só esse acréscimo mesmo. Muito obrigado pelo acréscimo. É interessante isso mesmo. Então, esse vale de Inom, né, que era feito essas coisas, interessante quando fala lá em Jeremias 7:31, Deus diz que queimaram no seu fogo a seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Tem outras que falam, né, ou nem me subiu ao pensamento. Ou seja, Deus não pensa a maldade, a destruição, a matar os próprios filhos. E ele nunca predestinou alguém para fazer isso. Então a crença na predestinação, Deus predestinou alguns para serem salvos, alguns para serem perdidos, isso não é bíblico. Deus não predestinou as pessoas para fazerem essas maldades. Ele nunca ordenou e nunca pensou nisso. Nunca veio ao coração dele, não. Então, a palavra de Deus veio para nos, né, libertar dos enganos, das mentiras, né? Então, a palavra de Deus é a verdade. Resumindo, né, o que nós aprendemos hoje, a alma não é imortal, o ser humano não é imortal. 1 Timóteo 6,16 diz, somente o único poderoso, que diz no verso 5, o único poderoso Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que é Deus, é o único que possui a imortalidade. Só Ele possui imortalidade. Então, só Deus possui imortalidade. E Ele dá para quem Ele quer. E na Bíblia diz que para quem não quer, quem peca, quem desobedece Ele, que prefere o pecado, Deus não vai dar a imortalidade. Deus vai dar a destruição, a morte eterna, a segunda morte. Essa é o resultado. O castigo será conforme as suas obras. Em Lucas, não lembro agora o verso, mas diz assim, ao que muito, né, digamos, deve mais, vai ser castigado com mais açoites. O que deve menos, com menos açoites. Então vai ser proporcional. Quem fez poucos pecados sofre menos e se desfaz em fumaça. Quem pecou mais fica mais tempo sofrendo e depois também chega um ponto que se desfaz em fumaça. É a verdade bíblica. Não vai ser deixado nem raiz nem ramos. Se o inferno fosse um local queimando eternamente, a Bíblia teria usado diferente a linguagem. Teria dito, a raiz e os ramos vão ficar ali queimando eternamente, dando testemunho para sempre, enquanto recebem a imortalidade no pecado. Mas da Bíblia nunca falou isso. Isso é uma mentira de Satanás. Então, que Deus vai manter o pecado imortal é contra ele mesmo. É como se ele dá uma das coisas que o distinguem de todos para aqueles que não merecem. Que desgraça para Deus e para os outros que recebem isso. Então, Deus não é assim. Quem for destruído junto com os pecadores vai deixar de existir. Vai restar o quê? A fumaça, que é o registro histórico, e o opróbrio, ou seja, a vergonha e o nojo, assim, aquela repulsa de tudo isso que aconteceu de ruim no pecado, vai permanecer. E esse é o verme imortal, que a Bíblia fala, o bicho imortal. É exatamente essa vergonha, esse desprezo pelo que aconteceu. E que nunca mais se levantará ofensa, como novamente, uma segunda vez não vai, como na 1:9 diz. Então, essa é a verdade bíblica, nós somos mortais, morreu, a gente entra num sono profundo, que não sabe o que está acontecendo, até que Deus nos ressuscite, a gente não lembra de nada. Então, necessário é estarmos próximos de Deus, porque Jesus é a ressurreição. E Jesus chega a usar uma linguagem tão forte, que ele chega a dizer, quem está em mim? Quando morre, a morte é algo tão pequeno que é como se não tivesse morrido. É essa expressão que ele usa. Em João 11 lá. Mas vai ser ressuscitado, ou seja, ele dá a esperança e a ressurreição. 1 Tessalonicenses 4, eu recomendo todos que leiam, a partir do verso 13 até o 18, vai colocar para consolar alguém que perdeu algum
querido, uma pessoa perdeu o pai ou um filho num acidente, alguma doença, morreu um querido. Como é que é para consolar? Olha, o mundo diz assim, tá no céu. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, Jesus vai voltar e vai ressuscitar os mortos. Essa é a consolação. E ele diz assim, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Não é para falar outras coisas, que outras coisas são mentiras. É para falar que vai haver uma ressurreição. Então, a ressurreição em Cristo Jesus é a nossa esperança. Em 1 Coríntios 15, depois quem quiser ver, é tão forte ali nos primeiros versos, que diz que se alguém não acredita na ressurreição, e se as pessoas não ressuscitam, todos os que já morreram estão perdidos. E a gente acredita e não tem e é vã a nossa esperança, ou seja, não, é inútil o que a gente acredita, porque já acabou, não tem mais nada. Então, assim, a esperança é a ressurreição. Ele não disse, e os que estão no céu vão ter que voltar. Não, não tem ninguém assim que depois que morreu foi diretamente para o céu, a menos que Deus tenha ressuscitado. Deus ressuscitou a Moisés, Deus ressuscitou muitos que estavam dormindo, estavam mortos, quando Jesus morreu na cruz, e quando Jesus ressuscita, eles foram ressuscitados juntos. Mateus 27, isso está lá. Esses estão no céu, porque foram ressuscitados, mas não automaticamente a alma... Não, isso não é bíblico, isso é mentira do paganismo, tá? Mito. Então, o que é verdade, o que é mito, a palavra de Deus esclarece, né? Dessas coisas essenciais à nossa salvação. Então, queridos, acho que por hoje já foi bastante informação. Espero que tenha sido esclarecedor pela palavra de Deus. E Deus seja louvado pela presença de cada um aqui. Vamos fazer uma oração para encerrarmos o estudo. Se Deus quiser, daí depois eu dou algumas informações, mas vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade de termos aprendido mais da Tua palavra, pela Tua promessa de que não precisamos morrer eternamente, mas podemos ter vida eterna em Cristo Jesus. Pela Tua promessa em Mateus 28, 20, que o Senhor está conosco, o Senhor Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim do século, até o fim do mundo. E é nessa esperança que nós queremos nos firmar e nessa promessa estarmos conectados em Ti. Por favor, eu peço Teu Espírito a guiar cada um dos queridos aqui. Liberta-nos, Senhor, de tudo que não é a verdade e estabelece-nos na Tua verdade, porque a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, amém. Um abraço a todos e só uma informação. Nas próximas 3 semanas nós não vamos conseguir fazer o estudo. Porque estaremos viajando, eu e meu irmão. Então vamos ter umas férias de 3 semanas. E aí, se Deus permitir, na outra semana, deixa eu só ver a data, de julho, que vai ser no dia 19 de julho. Se Deus permitir, aí 19 para o dia 20, aí nós voltamos. Então... Boa viagem para vocês, que Deus acompanhe. Muito obrigado. E um feliz sábado a todos. Boa noite, feliz sábado.